eu sou Lucy Gameiro, eu sou consultora comportamental. Alguns de vocês já conhecem a mim e o meu trabalho através dos programas de rádio e TV dos quais eu participo. Agora teremos esse novo espaço, um projeto meu para vocês, onde poderemos trocar ideias, tirar dúvidas, batermos um papo. Aqui falaremos sobre saúde, bem-estar, comportamento, beleza e outras coisinhas mais. Fiquem à vontade para mandar as suas sugestões, suas perguntas, suas críticas, seus elogios. Sejam todos muito bem-vindos ao Simplesmente Feliz com Lucy Gameiro. O tema que eu escolhi para hoje é perdão. Será, herói, que perdoar é realmente preciso? Bem, vocês conhecem a fundo o que significa a palavra perdão? Pois é, perdoar significa absorver, remitir, desculpar, poupar. Será que a gente é capaz de tudo isso? Muitas vezes fica difícil, não é, herói? Eu entendo, não é uma das tarefas mais fáceis desse mundo, acredite. Sociedades, tribos, famílias, casais inteiros se destruíram por falta do perdão, espalhando cada vez mais o ódio e o rancor por esse mundo de meu Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com alguns voluntários entre jovens, adultos e crianças. Pois acredite, as crianças também sofrem com a falta do perdão. Esses voluntários foram colocados para serem induzidos a se relembrarem de feridas antigas que lhe causaram muito sofrimento no passado. Durante esse processo em que eles estavam se relembrando do sofrimento, eles estavam sendo monitorados. O que os cientistas perceberam? Que conforme eles se aprofundavam na lembrança daquele sofrimento, as batimentas cardíacas aumentaram, a pressão arterial subiu drasticamente, se gerou muita tensão muscular, chegando a casos de nevralgia, houve náuseas, dores de cabeça, dores de coluna. Com isso, os cientistas conseguiram provar que a falta de perdão não afeta só a saúde mental, mas também a saúde física. O seu corpo entra em colapso toda vez que você se remói, toda vez que você fica lembrando daquilo que lhe ocorreu e você não perdoou. Durante esse processo, eles foram coletando amostras de sangue e perceberam que o aumento do nível do cortisol, o hormônio ligado ao estresse, também foi abundante. Alguns de vocês já me ouviram dizer que o cortisol, além de ser o hormônio do estresse, ele consegue liberar também um outro hormônio chamado cadaverina. Esse hormônio cadaverina, ele é geralmente liberado no estresse da morte, no momento da morte de um ser humano. Isso faz com que o corpo comece a entrar em decomposição. Dá para entender, herói, como é importante o perdão? Porque quando ele não ocorre, ele gera muito estresse. É exatamente a mesma sensação que você tem ao sentir uma raiva. Você libera cortisol e este cortisol aciona a cadaverina. Então, em cada momento em que você remói algo do passado, você está aos poucos se autodestruindo. Vamos parar para pensar melhor nisso. Eu sei que você vai me dizer que há casos e casos, há pessoas que não dá para se desculpar. Pois eu estou aqui hoje para lhe dizer completamente o contrário. Dá sim para se perdoar quem quer que seja ou o que quer que seja que ele tenha feito. Para isso, eu desenvolvi um projeto. Chama-se Projeto Perdoar com Inteligência. Nada dessa história de perdoar com emoção, com sentimento, isso não leva a lugar nenhum. Porque eu já cansei de ver pessoas falando que perdoaram, mas não esqueceram. Então não houve um perdão. O projeto Perdoar, ele visa que você encontre o objetivo do perdão, que é viver em paz. Exatamente isso, viver em paz, apesar de todo o mal que lhe foi feito, herói. Por mais que tenham lhe feito sofrer, você tem direito a viver em paz, a viver liberto desse passado que lhe faz mal. Estamos aqui com várias perguntinhas que foram mandadas para mim a respeito do perdão. Aproveito para lhe convidar a participar dos outros temas. Através do Facebook ou do meu blog, eu sempre estarei colocando o tema da semana.
e vou receber as suas perguntas, as suas sugestões, ok? Mas como o tema de hoje era perdão, e eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em perdoar mesmo, porque uma das principais causas envolve o orgulho. Já percebeu, herói, que às vezes você quer realmente perdoar, mas aí chega aquela pontadinha do teu orgulho e fala, não, você vai ser bobo de perdoar essa pessoa, ele te fez sofrer tanto. Como assim você agora vai conceder-lhe o perdão? Pois é, herói, quando você pensar assim, lembra da história do cortisol e da cadaverina. Lembra por que você realmente necessita perdoar alguém. Bom, eu vou fazer algumas perguntinhas que chegaram aqui para mim a respeito do perdão. Temos aqui a pergunta da Adriane Lobato. Olá, Adriane, obrigado, viu, por você ter combinado aqui com a gente e feito a sua perguntinha. A Adriane quer saber, por que os pais têm dificuldade em pedir perdão aos filhos? Por que será, né? Será que porque pai é pai e pai não erra nunca? Já parou para pensar nisso? Como é cobrado as coisas dos pais? O pai, ele acha que ele não pode errar. Já que ele não pode errar, então ele não errou. Não adianta você tentar explicar para ele que ele cometeu algumas falhas, que ele foi omisso em algumas coisas. O fato é, Adriane, né? Eles têm medo que a partir do momento que eles confessem a vocês, que cheguem a pedir perdão, que vocês usem isso contra eles. Sabe aquela historinha de jogar na cara, ou de entrar num plano de vingança? Pois é, e além de tudo, os pais sempre querem ter razão. Eles não estão pensando em ser felizes. Eles acreditam que uma vez sendo pais, eles têm que seguir até o final da jornada tendo razão. E a gente sabe que não é bem por aí. Portanto, querida Adriane, se o seu pai ou sua mãe não lhe pediu perdão, não vá achando que é por falta de vontade, não. É muito mais por medo, por orgulho, por perder a razão ou a dignidade. Tá? Dá uma chance a eles. Tente você perdoá-los por eles não pedirem perdão. Já começa por uma boa história. Temos a perguntinha também da Ana Garcia. A Ana pergunta, por que é tão difícil perdoar a si mesmo? Pois é, Ana. Eu também me fazia essa pergunta muitas vezes. Às vezes é muito mais fácil realmente perdoar uma outra pessoa do que a si mesmo. E sabe por quê? Bom, a gente vive de crenças. E uma das crenças que mais colocam na cabeça da gente, desde recém-nascidos, é que nós somos pecadores. Essa história de pecadores é um problema muito sério. Porque a partir do momento que você cresce acreditando ser um pecador, você é culpado por todo o sofrimento do mundo, foi através de você que surgiu o pecado original, entre outros males, você se condena, você se culpa. E todo culpado, ele tem a necessidade de uma condenação. Você automaticamente se condena. Você se esquece, porém, que o mais importante de tudo é a conscientização. Eu particularmente acredito que Deus espera de nós a conscientização dos atos, para que depois possamos repetir, refazer, tentar modificar o que foi feito. Apesar do que foi feito não vai se apagar, ele pode ser refeito e pode se deixar uma outra impressão no lugar. Por isso que muitas vezes a gente não consegue se desculpar, não consegue se perdoar. E é uma pura bobagem. Tem gente, inclusive, Ana, que não se perdoa por ter nascido. E sabe por que isso? Não é porque vem da cabeça dela, não. Porque nenhuma criança nasce pensando besteira. A besteira é colocada depois, através das pessoas que estão criando, que estão educando essa criança. Pois é, mas elas acreditam que são culpadas por terem nascido porque olham todo o sofrimento do pai, da mãe. E pai e mãe adoram repassar sentimento de culpa. Olha, porque para ter você eu sofri demais. Olha, porque você nasceu, a gente estava numa situação muito difícil. Isso tudo faz com que você se sinta muito culpado. Poxa vida,
Qual filho quer trazer sofrimento para o pai e para a mãe? Ninguém. Então você percebe que essa sensação de se sentir culpado vem de muito, muito, muito longe. Não entra nessa, hein, Ana? Pense por você. Pense que ao se perdoar, você vai estar adquirindo paz, você vai estar adquirindo saúde física e mental para você. A nossa outra perguntinha vem da Anete Pérez. A Anete quer saber, deve-se perdoar o fato ou a pessoa? O que você acha, querido herói? O fato está ligado à pessoa, não está? A não ser em casos de tragédias, onde a natureza, outras coisas influenciam naquele momento difícil. Mas geralmente um fato está ligado a uma pessoa. Então, como perdoar algo tentando separá-lo? Não é possível. Quando você decide perdoar, eu sinceramente acredito que você deve perdoar o ato. Esse foi o que te causou mal. É isso que te faz remoer, criar mágoas, angústia, depressão, falta de paz. Então, quando você pensar nesse fato, por que eu devo perdoar alguém, Lucy? Por que eu devo perdoar aquele ato horroroso que destruiu minha alma, que me deixou muito mal? Ora, meu bem, eu já disse aqui no começo, porque o objetivo do perdão é adquirir paz, é viver em paz apesar de todo o mal que lhe fizeram. Existe uma vingança mais doce do que você viver bem, viver com alegria, viver com saúde? Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que você consegue sim, através do seu sorriso, da sua disposição, da sua boa vida, mostrar a essas pessoas que tentaram lhe fazer mal, que não conseguiram. Bom, aqui também temos a perguntinha da Má Menezes. Por que o perdão é tão complexo e tão difícil para o nosso coração e para a nossa mente? É aquilo que eu falei, herói, você está tentando usar um perdão emocional. O perdão emocional, ele não rola direito. Você fica se questionando, por que eu vou perdoar alguém? Por que aquele fulano merece a minha desculpa? É o seguinte, herói, no perdão inteligente, a gente visa a paz, como eu falei. No perdão emocional, a pessoa fica muito ligada ao fato de que se perdoar alguém, automaticamente vai estar dando a essa pessoa direito de lhe ter feito mal. Não é verdade isso. O perdão inteligente mostra que perdão, vive perfeitamente junto com a justiça. Ele não tira a responsabilidade de quem lhe fez mal, mas ele faz com que essa justiça seja feita de uma maneira muito equilibrada. Você pode perdoar alguém e entregar nas mãos da justiça que lhe seja feito o que melhor for preciso. Para isso, herói, quando você pensar em perdoar e não conseguir, lembre-se que você também já cometeu algumas coisas e que precisou do perdão de alguém, da desculpa, da reminiscência. Ah, Lucy, mas eu nunca precisei de um perdão drástico assim como foi feito na minha vida. Que bom, eu fico muito feliz. Mas o perdão não dá para se medir. Tem coisas que para mim foram muito grandes e para você simplesmente um acontecimento. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, herói. Uma dica minha para você. Não conte a ninguém por que está perdoando alguém ou algum fato. Ninguém precisa saber do seu perdão. Isso é para que você viva em paz. Isso é para você tenha aquele sossego, aquela naturalidade na hora de dormir. É saber que você está acima do mal que lhe fizeram. Dá para entender isso? Para isso, no projeto Perdoar, eu construí algumas diquinhas que vão facilitar um pouquinho a sua vida. Sabe? Vamos lá. A primeira diquinha é: saiba exatamente o que você sente. Como é que você vai saber disso, herói? Simplesmente contando para duas pessoas da sua inteira confiança o que realmente aconteceu. Não é aumentando a história, não. É contando exatamente o que aconteceu. Por que duas pessoas? Porque essas duas pessoas de confiança, elas vão tentar, junto com você,
fazer um mapa detalhado e real do que aconteceu, sem fantasiar, sem exagerar. A segunda dica é: comprometa-se. Faça o que for preciso para viver em paz, para adquirir essa paz. Responsabilize pelos seus atos e ações. Assuma isso, herói, para facilitar um pouco mais a sua vida. A terceira dica: entenda o objetivo. Vou repetir novamente. O objetivo do perdão não é tornar-se cúmplice de quem lhe fez mal. É simplesmente viver em paz, ok? A quarta dica: reconheça. O sentimento ruim que você sente agora ao se lembrar do passado só está dentro de você. Porque isso aconteceu há 10 minutos atrás, há 10 anos e não agora. Se você está trazendo esse sentimento ruim para o presente, a responsabilidade é tua. Não é mais de quem lhe fez o mal. Dá para entender? A quinta: pratique técnicas de controle. Aquele momento em que você começa a ficar muito angustiado, muito obcecado, se relembrando toda hora do passado e remoendo, sai um pouco dessa sintonia. Vai andar à toa, vai praticar relaxamento, escuta uma boa música, vai desenhar, vai olhar paisagem, enfim. O mais importante é sair dessa sintonia negativa que te aprisiona naquele momento. A sexta dica: desista. Desista de esperar coisas que a vida e as pessoas não escolheram lhe dar. Isso está muito incluído na falta do perdão. Você bota nessa sua cabecinha aí que as pessoas tinham que ser honestas, tinham que ser acolhedoras, tinham que ser cuidadoras, e elas muitas vezes não escolheram isso. Portanto, faça as pazes com a palavra não. Aceite o não das outras pessoas. Você conseguirá ser um pouco mais feliz. Sétimo: coloque toda a sua energia em alcançar os seus objetivos. Isso é o mais importante. Não se livrar dos objetivos, mas em alcançar os seus objetivos. Oitava: lembre-se, uma vida bem vivida é a melhor doce vingança que você pode dar ao mundo. Nono, e a mais importante de todas: modifique a narrativa da sua história. Passe de vítima a heroína. Transforme o jeito com que você encara a sua vida. Comece a contar para os outros, sim, se você tiver a necessidade, das coisas ruins que lhe ocorreram, mas como você conseguiu sobreviver? Como você conseguiu dar a volta por cima? Como você conseguiu se libertar de toda essa angústia, de toda essa mágoa? Entendeu, herói? Como não é tão difícil assim, basta um pouco de boa vontade e um pouco de entendimento, eu concordo. Então, daqui para frente, quando precisar perdoar alguém, lembre-se do perdão inteligente. Lembre-se que você está perdoando porque você tem o direito de viver em paz. Essa é a minha dica de hoje, espero que tenham gostado. Quem tiver mais críticas, dúvidas, sugestões e elogios, entre em contato comigo através do meu blog ou pelo Facebook. Um beijo iluminado a todos.